Bom dia, alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio, que é o professor Jonifer, e conforme eu havia falado para vocês na aula virtual, segue agora aqui o vídeo com as explicações da semana 4, né? Bom, nós vimos então, né, na última semana de estudo, a semana 3, nós analisamos um pouco sobre essa questão dos povos em movimento, né? A gente deu uma analisada sobre essa questão da xenofobia, como que é o processo de deslocamento, né, das pessoas pelo mundo e como é o papel de alguns países em relação a esse processo de recebimento, né, de povos imigrantes. Bom, e agora então a gente inicia o estudo da semana 4 e nós temos aí como principal meio, né, tema de estudo na semana 4 em geografia, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Bom, primeiramente vamos conceituar, vamos definir aqui o que é desenvolvimento sustentável. Um tema tão discutido, um tema tão falado, né, tão citado em atividades, em questões de vestibular. Bom, o desenvolvimento sustentável nada mais é do que o processo, as ações, medidas que são tomadas para poder conciliar o desenvolvimento da sociedade sem agredir o meio ambiente. Ou seja, garantir que a sociedade ela possa se desenvolver, possa andar em progresso, só que sem agredir o meio ambiente, né? Sem causar impactos negativos ao meio ambiente. E o desenvolvimento sustentável, ele não é uma ação que é limitada apenas dos órgãos públicos, das políticas públicas. Não é apenas o governo que é responsável por fazer essas ações, mas também organizações não governamentais, que são as ONGs ambientais, grandes empresários, donos de empresas e, é claro, todos nós cidadãos, né? Todos os indivíduos da sociedade são responsáveis, né, pelo desenvolvimento sustentável. Alguns exemplos de ações, né, do desenvolvimento sustentável que a gente pode citar aqui é a questão da reciclagem, a coleta seletiva, que até pouco tempo atrás a nossa cidade não tinha, né, e começou a se desenvolver agora. Nós também temos ações, projetos, né, voltados para o aumento da consciência ambiental, leis, regras, né, de proteção florestal, reflorestamento, proteção de nascentes de rios, projetos para contenção, né, de gases poluentes e assim vai. Né? Todas as ações que são realizadas para proteger o meio ambiente, né, sem parar o desenvolvimento da sociedade, está dentro do desenvolvimento sustentável. Bom, dando uma olhada, né, nas atividades então, aqui da semana 4, na questão número 1, que é da Federal do Rio de Janeiro, né, nós temos uma questão que pergunta sobre o real uso da expressão desenvolvimento sustentável. O que é a finalidade? O que quer dizer, né, o desenvolvimento sustentável? Letra A. Sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento, ou seja, não vai ter desenvolvimento algum, evitar isso, né? Garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta, sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento ou propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Então, baseado nas minhas explicações, né, qual dessas, né, frases sustenta a expressão de desenvolvimento sustentável? Nós temos também aí, na segunda questão, né, uma questão que é da Unirio, e é uma questão que vai falar justamente também sobre a ideia principal do desenvolvimento sustentável, né? De acordo com o conceito, o estudo, né, de desenvolvimento sustentável, qual que é a ideia, né, que é mais discutida, que é mais defendida dentro desse estudo, dessa análise, né? Na questão número 3, nós temos uma análise, né, uma contextualização de um cartoon, de uma charge. Nós podemos ver aí que temos dois momentos na charge. Primeiro momento, operários que estão vendo a construção de edifícios, né? E eles comentam, é a construção civil, né? No segundo momento, nós vemos dois indivíduos que estão olhando, né, uma paisagem, provavelmente próximo da natureza, e está jogando lixo, jogando detritos, poluindo.
E aí eles comentam, é a destruição, você viu? Então, pede-se, né, que nessa questão número 3 você debata, você discuta qual que é a relação aí do desenvolvimento da sociedade e em relação aos impactos naturais, né? Então você vai fazer uma conciliação, uma relação disso. Basicamente você discutir o desenvolvimento sustentável. Na questão número 4, que é uma questão interessante, que vai falar sobre a Rio+20. A Rio+20 foi uma reunião, uma conferência, né, que trata do desenvolvimento sustentável. Ela chama Rio+20 por quê? Primeiro, ela aconteceu no Rio de Janeiro, e +20 porque ela aconteceu 20 anos depois de uma outra reunião, que foi a ECO 92. A ECO 92 foi uma conferência ambiental que criou metas, ações para o desenvolvimento sustentável em nível mundial. E o que acontece? Essa reunião ela surtiu efeitos positivos, né? Vários países seguiram as medidas, então 20 anos depois, com a Rio+20, eles foram analisar, eles foram ver como que estavam as medidas que foram adotadas na ECO 92, se eles estavam ou não estavam seguindo os protocolos, as ações que foram estipuladas, que foram medidas, né? Então você vai assinalar a alternativa, né, sobre o que essa conferência tinha realmente como objetivo, né? E, por fim, a questão número 5 é uma questão que fala sobre a usina de Belo Monte. Belo Monte é uma região, né, no norte do Brasil, onde foi feito um projeto para a construção de uma usina hidrelétrica. E no período, né, foi muito debatido, foi muito criticado, porque essa construção, por mais que traria desenvolvimento para aquela região e aumentar a propagação da eletricidade naquela região, ao mesmo tempo ia causar alguns impactos negativos, né? Além da construção da barragem em si, a mudança da paisagem, ia ter uma alteração, né, no sentido de ecossistema da fauna e da flora, e também algumas populações iam ser necessários, né, serem retiradas dali, porque de acordo com leis ambientais não pode ter população próxima de uma barragem por perigo de alagamento, né? Então vocês vão analisar essas alternativas e vai assinalar aquela que é um dos motivos de maior polêmica para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Pessoal, esse, né, é o conteúdo da semana 4 de Geografia. E eu deixo aqui uma proposta, porque semana que vem, na aula virtual, iremos já discutir mais a fundo esses assuntos para a gente se preparar para a avaliação bimestral. E eu deixo aqui uma atividade extra. Pesquisem exemplos de ações do desenvolvimento sustentável, pode ser aqui do Brasil, pode ser do mundo, né? E que foram adotadas e deram um efeito positivo, que foram bacanas, certo? Então façam isso e semana que vem a gente, alguns vão explanar, falar para mim o que pesquisou e o que achou. Pessoal, é isso, eu agradeço a sua atenção, bons estudos e uma boa semana.